Bom, bom dia a todos os senhores e senhoras parlamentares, demais convidados da comissão, senadora Vanessa Graziotin, deputado Sarney Filho. Quero trazer os agradecimentos do ministro Pepe Vargas, do Desenvolvimento Agrário, pelo convite para que a gente participe dessa exposição, entendendo que é sempre importante a gente estar debatendo alguns temas que são bastante atuais, né, especialmente na agricultura. Quero cumprimentar aqui o companheiro José Guilherme, do MAPA, e também João Carlos, da CNA. Eu vou aproveitar um pouco essa exposição feita pelo colega José Guilherme, que deu uma explanação sobre o plano Agricultura de Baixo Carbono. Tá? Mas eu queria e vou focar muito mais em relação aos sistemas produtivos observados na agricultura familiar e puxar um pouco para a caracterização das questões de adaptação às mudanças climáticas e muito menos da mitigação. Isso entendendo um pouco de que a agricultura familiar ela tende a desenvolver uma agricultura que é muito menos emissora, vamos dizer assim, de carbono e, pelo contrário, ela fixa mais em função de alguns sistemas produtivos que eu vou mostrar rapidamente. Próximo. Bom, caracterizando um pouco antes a agricultura familiar no Brasil, acho que os senhores e as senhoras já devem ter visto esses dados, mas acho importante até para a gente caracterizar como é que a assistência técnica e extensão rural se insere, né? Aqui a gente tem os dados caracterizados do Censo Agropecuário 2006 do IBGE, que a agricultura familiar ela é responsável por 84% dos estabelecimentos rurais no país, né? E ela ocupa uma área de 24,3% apenas da área total destinada à agricultura no país. Por outro lado, ela ocupa quase 75% do pessoal na agricultura. E não sem razão, é a agricultura familiar que se utiliza basicamente da mão de obra familiar, né? E, por outro lado, ela é responsável por um valor bruto da produção agropecuária no país de 38%. Próximo. E aqui um pouco também caracterizando como é que se dá a inserção da agricultura familiar em relação à produção, especificamente. Em alguns produtos, ela tem uma participação expressiva, por exemplo, no caso da mandioca, representando 87%, isso aqui são percentuais, 87% da produção de mandioca, 70% da produção de feijão, boa parte dela concentrada na região Nordeste, 46% do milho, café, arroz, trigo e soja. E aqui um pouco das cadeias de produção animal, né? De 58% do leite, 50% das aves, boa parte em cooperação, né? Suínos, e aqui a importância daquilo que o companheiro José Guilherme mostrou, do tratamento de dejetos de animais, especialmente animais estabulados. Eu não sei se tem alguém, especialmente de Santa Catarina, oeste do Paraná, sabe do que a gente está falando em relação ao que representam os dejetos animais naquela região. E também de bovinos. Próximo. E aqui um pouco da estrutura fundiária brasileira. Aqui os parlamentares que participaram das discussões do Código Florestal tiveram bastante acesso a esses dados. Aqui são módulos fiscais. Cada município tem o seu módulo fiscal em relação a hectares. Mas aqui para caracterizar, por exemplo, mais de 0 a menos de 1 módulo fiscal, e o módulo fiscal varia de 5 hectares até 120 hectares na Amazônia. Então, mais de 0 a menos de 1, nós temos 3 milhões, quase 3 milhões e 600 mil estabelecimentos rurais no país, quase 65%, numa área de 9%. De 1 a 2, mais 879 mil, mais de 2 a 4, que é onde se estabelece, daqui para frente é médio ou grande, e daqui para trás são os pequenos. De 2 a 4, 490 mil. Portanto, esse somatório, de um total de 5 milhões e 500 mil, aproximadamente, estabelecimentos rurais que a gente tem no país, esse contingente representa menos de 4 módulos fiscais, portanto, pequenos ou agricultores familiares. Próximo. Bom, e aí, entrando um pouco no tema da questão do carbono, a gente traz aqui um pouco a caracterização dos modelos tecnológicos. E aí, sem fazer um juízo de valor
queria frisar isso, de que qual modelo é bom, qual modelo é ruim, qual que deve ser adotado, qual não deve ser, mas simplesmente uma constatação de dois modelos que nós temos. Então, o modelo tecnológico adotado para a produção em grande escala, portanto, aqui o tema que a gente está falando é escala, e isso veio bastante associado a partir da década de 70, ela pressupõe o quê? Uma eliminação das limitações ambientais que a área apresenta. Então, a partir dessa eliminação, assume algumas características que vão definir esse modelo. O que a gente fala aqui quando a gente está falando de eliminação? Se o solo não tem fertilidade adequada, a gente tem algum insumo externo que corrige essa fertilidade. Se o relevo de certa forma, não favorável, a gente corrige de alguma forma também esse relevo. Portanto, uma eliminação das limitações ambientais. Pode passar mais um. E aqui a gente tem alguns aspectos culturais observados na área da agricultura familiar e por conta de vários motivos. Aqui eu trouxe alguns deles. Por exemplo, a dificuldade de acesso financeiro, crédito. Leva ao quê? A uma necessidade de diversificação da produção. O agricultor familiar não pode, entre aspas, se dar ao luxo de contar com apenas uma cultura anual, porque ele precisa de uma renda ao longo do ano, então ele tem que necessariamente diversificar a produção dele na propriedade. Então, por consequência, leva a um maior grau de convivência com as limitações ambientais, até porque essa dificuldade de acesso ao financiamento, muitas vezes o agricultor quer sim ter as tecnologias, reproduzir parte dessas tecnologias, mas tem alguma dificuldade em relação a isso. Mas essa constatação, ela é definidora, por exemplo, como é que a assistência técnica vai atuar quando a gente fala de agricultura de baixo carbono ou então de medidas de adaptação às mudanças climáticas. Próximo. Bom, e aí essas características observadas no sistema de produção familiar, queria só detalhar alguns deles. Por exemplo, a necessidade de compatibilizar a sazonalidade da produção com renda ao longo do ano. Portanto, eu tenho uma necessidade de diversificação da produção. E aí entra a parte de milho, de feijão, mas entra também a parte das frutíferas, entra a parte da mandioca, que é um ciclo mais longo. A lógica de produção das culturas de subsistência, que é a lógica da produção agricultura familiar, e quando tem algum excedente, só que em escala reduzida, vai ser comercializado. Portanto, as propriedades são de menor dimensão, só que são em maior número também. E a disponibilização de mão de obra da família. Isso, de certa maneira, isso leva a um menor grau de necessidade de mecanização também das atividades. Próximo. E aí a gente tem algumas consequências, vamos dizer assim, desses modelos. O estabelecimento rural como espaço de produção, moradia e identidade cultural. Não é um espaço apenas de produção, mas sim de moradia e de identidade, que leva à pluriatividade, o rural e o não rural, ou agrícola e não agrícola. Sistemas produtivos com atividades manuais, menor produção em escala, só que menor dependência também de insumos externos. E a restrição no acesso ao crédito e tecnologias. E quando a gente fala tecnologias, isso está implícito aqui, assistência técnica e extensão rural. É a convivência com as limitações ambientais das áreas. Próximo. Aqui o censo agropecuário está cortando aqui, mas esse número é de 24.800.000, aproximadamente, do quê? De áreas florestadas que estão em propriedades da agricultura familiar. Então, o censo é declaratório, então, os agricultores familiares declararam, por exemplo, que tem 9 milhões, aproximadamente 9 milhões e meio de hectares em matas ou florestas naturais destinadas a APP ou reserva legal. Portanto, reserva legal, a gente está falando não só de fixação de carbono, mas também numa possibilidade de exploração. 11 milhões em mata ou florestas naturais, tirando as APPs e os SAFs, 900 mil de matas ou de florestas plantadas e 3 milhões em sistemas agroflorestais. Próximo. Próximo. Essa publicação é uma publicação interessante, eu não sei se os senhores tiveram acesso, que é o Eduardo Assad e Hilton Silveira Pinto, pesquisadores da Embrapa, onde eles fizeram um cenário de aquecimento global e a nova produção e a nova geografia da produção agrícola no Brasil. Eu queria trazer só 2 cenários, pode passar os 2? Esse cenário A2, que é o mais pessimista, que é o quê? É o que a gente chama de o business as usual, ou se nada for feito. Se nada for feito, a tendência é de que até 2100 a gente tenha elevação de 2 a 5,4 graus Celsius. E o próximo, que é um cenário mais otimista, que são soluções locais de sustentabilidade, mas num ritmo menor. As mudanças não são rápidas, só que são mais diversificadas. Nesse cenário, em 2100,
a gente teria uma variação entre 1,4 e 3,8 graus Celsius, portanto, um cenário mais otimista. E com base nesses dois cenários, o próximo, foram feitas algumas projeções de como é que as culturas se portariam no país. Aqui está o caso da mandioca. Por exemplo, no ano de 2010, esse é o mapa de aptidão de produção de mandioca no país. Eu quero chamar a atenção especialmente para essas áreas em vermelho, que são classificadas como de alto risco. Então, no ano de 2010, esse é o mapa de aptidão da produção da mandioca. O próximo, aqui já em 2020, naquele cenário pior, a área de mandioca de aptidão também, que apresentará alto risco, já contabilizando as mudanças climáticas. Se quiser voltar, dar só um anterior, só para a gente ter uma ideia aqui do Nordeste, que é especialmente importante a cultura da mandioca, e o próximo. Já aumentou mais um pouco. O próximo, 2050, também tem uma evolução da área que apresentará um alto risco em relação ao cultivo da mandioca. Vocês vão poder perceber que em algumas outras áreas isso é o inverso. Você tem uma ampliação de áreas que apresentam médio risco ou baixo risco. Portanto, é uma contabilidade. Próximo. Em 2070, a gente tem, por fim, essa alteração. Esses dados são baseados nos estudos, tem como base o IPCC, mas foi feito pela Embrapa, pelo Eduardo Assad e o Hélio Silveira, que trouxe como base essas projeções, obviamente, do IPCC também. Próximo. Aí só para e aqui, ao mesmo tempo, para a cultura do feijão, como eu disse, especialmente, é uma cultura especialmente importante para a agricultura familiar e que tem, no Nordeste, uma importância significativa. Então, aqui as regiões em azul são as aptas e que são produtoras, as em verde as aptas, em vermelho as inaptas, que são algum pontinho mais específico, as inaptas e produtoras, que são essas amarelas, e a área excluída, que é essa área toda da Amazônia. Então, no ano de 2010, essa é a configuração. O próximo, aqui a gente já tem um aumento significativo no ano de 2020, segundo o cenário A2, o próximo. Aqui a gente já tem uma expressão muito mais significativa no ano de 2050, e o próximo. E a gente tem no ano de 2070, segundo aquele cenário, uma projeção de o aumento das áreas inaptas e produtoras do feijão. Próximo. Bom, e aí, chegando um pouco nas políticas que da soja tem da soja, tem do girassol, tem do algodão, do café, todos eles têm essa projeção. No caso, eu quis trazer aqueles que são mais expressivos para a agricultura familiar, mas naquela publicação pode ser encontrado, inclusive em relação a perdas que se pode ter. No caso da mandioca, me parece que são 589 bilhões de reais, alguma coisa assim, até o ano de 2070. Então, aqui algumas políticas do MDA direcionadas para esses sistemas produtivos sustentáveis, fazendo o link com o programa ABC. Na verdade, o MDA não tem e não pleiteou um crédito específico para o programa Agricultura de Baixo Carbono. Por quê? Por uma razão muito simples. As nossas linhas de crédito que estão disponíveis aos agricultores familiares já são, no nosso entendimento, suficientemente adequadas para que a gente adote alguns sistemas relativos à adaptação, e nós já fazemos isso. Por exemplo, e aí os créditos, por exemplo, no último Plano Safra, eles variam de 0,5% a 3,5% ao ano para a agricultura familiar. E elas são diferenciadas em algumas linhas, por exemplo, Pronaf Eco, que é focado em energia renovável, portanto, aqui a gente está falando de tratamento de dejetos de animais e sustentabilidade ambiental. O Pronaf Agroecologia, em sistemas produtivos de base agroecológico orgânicos, que não só reduz a emissão de carbono, mas também permite a fixação. E aí tem um destaque para a Política Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica. O Pronaf Floresta, que essencialmente naqueles sistemas agroflorestais que o companheiro José Guilherme se referiu, que já é um crédito estabelecido também com juros diferenciados. E na linha da adaptação, o Pronaf Semiárido, que são créditos de convivência com o semiárido focados na sustentabilidade daqueles agroecossistemas. O próximo. Na comercialização, que nós entendemos que também são medidas de adaptação,
referente à produção da agricultura familiar, a política de garantia de preços mínimos para a agricultura familiar, por exemplo, numa quebra de safra, a política de garantia de preços mínimos para os produtos da sociobiodiversidade, especialmente daqueles de extrativismo, e a estruturação de mercados e canais de comercialização dos produtos da sociobiodiversidade. Próximo. Os mercados institucionais, que eu não vou me detalhar, o PAA, Programa de Aquisição de Alimentos, e o Programa Nacional de Alimentação Escolar, o próximo. E aí, finalizando, o papel da ATER nesse processo. Bom, todas aquelas políticas públicas que eu me referi anteriormente, a ATER tem um papel significativo que é o quê? Levar esses produtores a acessarem essas políticas. E se esses agentes de ATER não tiverem o conhecimento dessas políticas, obviamente também não vão conseguir difundir, muito menos difundir o acesso. E também levar até os agricultores a rota da sustentabilidade. Quando a gente fala numa agricultura de baixo carbono, numa agricultura em sistemas agroecológicos, em sistemas orgânicos. E alguns desafios que a gente queria trazer. Por exemplo, a gestão das organizações econômicas, da agricultura familiar, das cooperativas, que ainda tem muito a assimilar instrumentos gerenciais, efetivamente, da produção. A capacitação dos agentes, não adianta nada a gente ter belos programas, belos materiais impressos, se na origem os agentes não estiverem devidamente capacitados para sistemas diferentes daqueles que são estabelecidos. E uma matéria diferenciada adaptada às regionalidades e biomas. E, por fim, pesquisa e extensão. Como a gente juntar esses dois? Um passo que foi dado importante pela presidenta foi exatamente a constituição de uma agência que tem como objetivo fundamental o quê? Levar até os agricultores aquilo que se desenvolve em pesquisa e, ao mesmo tempo, levar para a pesquisa aquilo que os agricultores estão demandando. Próximo. Bom, era isso que a gente tinha para trazer. Muito obrigado.